Olá, estamos aqui hoje com o Alexandre Birger, nosso colega, acompanha aí os nossos grupos da Frenatax no WhatsApp. A gente já conversou bastante, é uma pessoa que é da área de tecnologia e inovação. E hoje, nosso convidado aqui para que a gente possa debater todas as questões envolvendo o polêmico desacoplador, as tecnologias novas que estão vindo para o táxi. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo, a casa é sua. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos da Frenatax. É um prazer aqui poder contribuir no que for possível, né? Até te coloquei um pouquinho antes de começar, lembrando que isso é gravado, é importante que todos saibam que estou aqui sendo gravado, estou ciente disso, então qualquer informação que aqui colocar, não sendo editado, é autorizada a sua reprodução sem nenhum tipo de problema, tá bom? Desde já autorizo vocês a reproduzir integralmente aí o áudio. Então, aqui para tirar dúvidas, se eu puder contribuir, se não souber, eu acho que é natural as pessoas também não saberem, né? A gente busca entender o que está acontecendo e se eu puder responder posteriormente, eu vou fazê-lo. Mas desde já estou à tua disposição. Certo, Alexandre. Então, realmente nós estamos passando por um momento de muitas polêmicas envolvendo o táxi e a tecnologia, né? Até porque o sistema do táxi sempre foi muito engessado, muito travado, e isso é um malefício para a nossa categoria. O Alexandre, para quem não conhece, ele já trabalhou com área de aplicativos, né, Alexandre? Você trabalhou na Original Software, é isso? Isso, fui um executivo da Original Software por mais de uma década. E era totalmente ligado à questão dos taxistas por questão mesmo dos aplicativos, desenvolvimento, e enfim, né? E hoje a gente trouxe o Alexandre aqui para a gente conversar, porque em São Paulo está está sendo adotado um equipamento, né, que faz a comunicação do taxímetro com o aparelho celular. Esse equipamento foi denominado de desacoplador, ou seja, ele coleta as informações que o taxímetro faz a leitura ali pelo sistema analógico ali, enfim, né? Converte para digital e envia para uma saída que comunica com o celular. É isso? Explica para nós como que seria essa comunicação do taxímetro com o celular. Vamos contextualizar, eu acho que é importante. Primeiro, o desacoplador é um conceito que vem de acoplador. Então, acoplar, conectar, ou desacoplar, desconectar. Ele não é de hoje, ele é baseado numa tecnologia já que existe há algumas décadas, baseado em circuitos de mercado padrão. Obviamente, você pode aprimorar a tecnologia com outros recursos. Nada mais é que uma caixa que recebe uma saída do taxímetro, a mesma saída que é usada para a impressora. Então, vamos lá contextualizar. Primeiro, o desacoplador não é uma invenção da Taxim. Ele é um conceito já homologado pelo Inmetro, né? Que existe, inclusive, produtos fabricados por alguns players de mercado de taxímetro. Cito aí o que hoje tem maior fatia de mercado, que é a FIP. Então, ele é um equipamento que ele recebe as informações que elas são enviadas continuamente pelo taxímetro para uma saída, né? E ela é convertida através de circuitos ópticos para uma outra saída. Qual é a proposta disso? Eu não sei se vocês se recordam, na década de 80, quando começou os taxímetros a serem digitais, em que o display era digital, né? Começou a ter muita fraude. Eu não sei se vocês se recordam, pegaram muitos taxistas, eles instalavam um botãozinho e ficavam apertando e ficava o valor aumentando, né? Então, para coibir esse tipo de fraude, que é uma fraude, isso penaliza o cidadão, o usuário, tomou-se algumas medidas, dentre elas a impossibilidade do taxímetro receber dados. Então, o taxímetro ele só gospe dados, ele processa esses dados e manda para o mundo exterior. Um exemplo do mundo exterior é a impressorinha. Por exemplo, em Curitiba é obrigatória a impressora. Então, se você pegar o táxi, me corrija se eu estiver errado, se você pegar um táxi em Curitiba, seja ele de frota, ou maçaneta, ou alavanca, como vocês chamam, ele tem que ter a impressora lá conectada, nessa saída, e lá ele pressionar e imprimir. Inclusive, é possível o taxímetro tirar todas as corridas listadas com alguns comandos e serem impressos, porque tem algumas prefeituras que, inclusive, monitoravam quanto o taxista aferia num determinado período para aplicar a questão do ISS.
Então, essa questão do monitoramento, ele existe desde sempre. O que eu quero dizer com isso? Se tem taxímetro, que é obrigatório, tem monitoramento, porque lá fica registrado no sentido de proteger o cidadão, né, de qualquer situação que seja fora do padrão da prestação de serviço. Então, primeiro ponto. Então, o desacoplador é um equipamento, ele não foi inventado do zero, ele já existe o conceito, só que cada fabricante usa alguma tecnologia que lhe é peculiar. Ele pode usar um conjunto de circuitos ou outros, ou fazer um desenho um pouco diferente. Eu não tive acesso à caixa que é fornecida gratuitamente pela Taxi, que eu acho que essa é a pauta. O equipamento em si, ele deveria apenas conectar numa entrada, então a gente vai pegar aquelas saídas que saem na impressora, conectar nele, aí depois o próprio pessoal da Taxim pode me corrigir, o Carlos ou outro técnico, se eu estiver falando incorretamente, né, com relação à montagem em si. Mas a priori seria isso. Nós teríamos uma conexão vinda do taxímetro e essa informação ela seria enviada através da conexão da porta de entrada USB para a web. Então, a priori é isso. Então, traduzindo em diagrama de blocos, que a gente fala, né? Caixinha preta. Você pega a saída do taxímetro, ótimo, você tem um desenho técnico aí. Ele vai sair, né? E pela porta do USB, ele entra no celular e isso é enviado pelo celular para a cloud, para uma nuvem, onde ele vai hospedar esses dados. Né? Então, assim, partindo do princípio que a caixa fornecida pela Taxim é simplesmente um sistema de passagem ou de transformação e não de alteração ou armazenamento de dados, ele é simplesmente uma caixa de conversão. O que eu quero dizer com isso? O objetivo disso é que evite uma influência externa. Por quê? Se nós não tivermos o desacoplador óptico, que ele pega o conceito do controle remoto de TV. Eu não sei se você é do tempo que chegou a ter controle remoto com fio. Chegou a ver isso ou não? Eu acho que não. Não peguei essa época, controle remoto no Brasil, tinha alguns fabricantes que colocavam com fio. Imagina esse cenário. E em algum momento tirou-se o fio. E aí teve uma comunicação por infravermelho, né? Que é um tipo de frequência de luz. Então, o que o equipamento faz? Ele manda comandos através de uma transmissão de luz e depois é convertido para entrar pela porta USB do celular e subir para a nuvem. Em resumo, é isso. O que você evita? Quando você faz esse tipo de sistema, que tem várias aplicações da indústria, a mais simples, na minha opinião, é para o táxi. Tem aplicação para a indústria de máquinas, de energia elétrica, de sistemas de transmissão de energia, tem vários tipos de aplicações que é para evitar que uma interferência eletromagnética na saída influencie a entrada. Então, você isola esses circuitos através de uma comunicação ótica, sem fio. Então, desse lado tem um transmissor de luz e desse lado o receptor de luz. Então, um manda sinal para esse e ele converte. Então, é um conversor. Então, não está se inventando do zero. Só que a Taxim, obviamente, por teoricamente atender todos os modelos de taxímetros do mercado, fabricou um equipamento próprio. Então, ela produziu um equipamento próprio com as próprias características técnicas dela. Né? Aí você pode perguntar, mas por que não fizeram Bluetooth? Porque a própria FIP desenvolveu um desacoplador Bluetooth. Né? O problema do Bluetooth, dentre outros, acabou a bateria do taxista. Ele desligou o Bluetooth, acabou a comunicação. Intencional, né? Até você mata o propósito do produto. Entendeu? Então, por isso a obrigatoriedade de ficar conectado. Depois eu vou explicar outra forma de se fazer isso. Tá? Mas vamos dentro do conceito que a Taxim propôs, porque ela estava atendendo um processo licitatório. Fique à vontade. Então, aqui, o que acontece hoje? O que é a maior dúvida do taxista? Qual é a tecnologia que está dentro dessa caixinha? Nós sabemos que, tecnicamente, é possível colocar chips com armazenamento de dados, certo? E o taxista ele tem esse receio de estar entregando todas as suas informações, todo o dia a dia do taxista, toda a vida financeira do taxista, quanto que ele fatura, quantos quilômetros que ele roda, quantas vezes que ele ligou o taxímetro, quantas vezes que ele desligou, geolocalização. Então, porque a gente não tem
o mapeamento do que está dentro dessa caixinha e quais são as reais intenções por trás de um equipamento que, teoricamente, pela tua explicação, é simples, pegar os dados do taxímetro, converter num sinal e enviar para o celular, e esse celular entender esse sinal como válido. Ok, até aí tudo bem. Mas o que mais que essa caixinha pode coletar de dados e tornar-se invasiva na vida do taxista? Vamos lá. Eu não posso responder porque essa caixa não foi aberta. Vocês deveriam ou poderiam pedir ao fabricante, no caso a Taxim, que abrisse parte do esquema eletrônico, né, e explicar o que contempla esse produto que é design próprio. Ele é um produto deles, não é de terceiros. Eles, inclusive, se eu não me engano, me corrijam, ele depois pode corrigir, ele não foi fabricado no Brasil, inclusive, ele foi mandado ser feito fora, sob encomenda. É possível, sim, ter um chip? Sim. Só que o taxímetro não manda geolocalização. Então, o taxímetro manda, ele manda, a FIP também pode depois esclarecer para vocês, os fabricantes de taxímetro. Quando a informação ela é enviada em campos, vírgula. Então, ela é enviada a velocidade, a distância, o preço, a bandeira. Então, são algumas informações que são enviadas para esse equipamento ou para a impressora. Na saída, o importante é que vai na saída. Qualquer outra informação que, porventura, seja adicionada, ela não veio do taxímetro. Primeiro ponto. Se ele fez um equipamento que está adicionando geolocalização, é possível? É possível armazenar? Mas vai ter uma adição de custo significativo no equipamento. É quase que uma mini CPU. Vamos comparar, ele é um mini celular. Então, uma CPU de celular poderia estar ali dentro, conectado a um circuito, fazendo esse papel. Aí vocês realmente precisam explorar esse tipo de cenário e se existe ou não e as desdobramentos desse tipo de estrutura. Né? Então, eu realmente me ateria ao que sei, que é a questão do equipamento em si ser simples, apenas convertendo. Né? Lembrando que, no conceito citado, é apenas as informações que o taxímetro produz. Mas é importante ressaltar que, quando você usa um aplicativo da sua cooperativa de táxi, que é onde eu trabalhava em sistemas para cooperativas, ou na 99, ou qualquer outro aplicativo de mercado, você está fornecendo, talvez sem saber, muito mais informação ao provedor do aplicativo. A sua real geolocalização, o trajeto que você fez. Inclusive, importante, existem empresas que pagam para os aplicativos fornecer mais de 70 diferentes tipos de dados no aplicativo, sem você saber. Isso é crime. Tá? Então, se não é avisado ao usuário, ao taxista, ou até ao passageiro, que outros dados estão colhidos, você já começa a ferir a LGPD. Desculpa, vou dar um exemplo. Existem empresas que inserem informações, e isso é de mercado, pedindo detalhes informações da antena que está fornecendo o sinal. Por exemplo, a uma operadora X, que hoje opera no Brasil, ela pede como uma coisa que chama azimuth. São informações técnicas que são relativas à qualidade do sinal que está sendo fornecido. Por que ela precisa disso? Ela precisa para monitorar se o serviço dela é bom naquela região. Mas isso você precisa saber como cidadão e liberar que isso seja aceito. Então, eu acho que precisa ter muito cuidado quando se põe o dedo na ferida de um equipamento e não se atém aos demais. Eu acho que isso é um pecado que se comete no Brasil, a venda de dados de forma indiscriminada pelas startups. E não sejam só no Brasil, empresas de outros países quando vêm para cá. Porque é uma forma delas se monetizarem. Por isso que me estranha, às vezes, que algumas empresas, quando entram no Brasil, elas entram com serviço gratuito. Não é que gratuito, ela tem uma estrutura grande, ela tem que pagar servidores, mas esse dinheiro está saindo de outro lugar, está saindo da venda de dados. Então, muito cuidado ao aceitarem fazer parte de um aplicativo A, B ou C, leiam com muito cuidado. Se possível, os sindicatos, as federações, suportem os seus taxistas no sentido de legalmente analisar esses dados.
um bom advogado analisar, ver se ele está de acordo com a legislação brasileira, se estão sendo fornecidos os dados além dos pedidos, né? Se está sendo feito comércio com seus dados sem você saber, porque isso pode redundar com um problema muito grave que a gente tem no Brasil, que é o segundo país que tem mais vazamentos de dados no mundo. Então, isso é um problema. Então, voltando ao cenário do Ataxim, a priori é simples assim. É a Caixa, recebe a informação do taxímetro, converte e sobe via celular. Simples assim. Certo. Uma das coisas que eu venho conversando com o pessoal para a gente... A gente precisa deixar claro que a Frenatax ela não é contra o desacoplador e ela também não é contra o SPTax. Nós precisamos hoje, óbvio, de uma ferramenta funcional que leve renda para o taxista, mas que também não coloque o taxista numa armadilha, certo? Então, toda a nossa preocupação é justamente essa, de repente a gente ter um equipamento que vá controlar a vida do taxista de alguma forma, através justamente dessa comunicação, coletando dados, enviando para a nuvem, e de lá, uma vez que, como o amigo mesmo disse, uma vez que você enviou seus dados, é um caminho sem volta, entendeu? Então, vai depender tudo da mão de quem que vai cair. Ah, tem a lei geral, né, de proteção de dados. Então, ok, isso é muito bom, já foi feita essa lei justamente para proteger e punir empresas que de maneira deliberada acabam fazendo a venda de dados ou até mesmo facilitando que esses dados sejam extraviados, né, de uma maneira ilegal, criminosa, e tudo isso a gente nos preocupa porque nós já passamos por isso na época dos outros aplicativos que foram os precursores aí do táxi, né, um deles que já não existe mais, que é o EasyTax, e o próprio 99 Táxi. São aplicativos que atuaram muito forte no meio do táxi, coletaram nossas informações de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 24 horas por dia. Nós mantínhamos as nossas, alimentando esses aplicativos com os nossos clientes, com as nossas rotinas, com todo o nosso trabalho. Em determinado momento, o EasyTax foi vendido para a Cabify, né, o Cabif, alguns chamam Cabif, Cabify, enfim, e o 99 passou a operar o 99 Pop, e hoje ele sugere que o usuário, o passageiro que era do táxi, ande de carro particular nesse serviço que nós todos já conhecemos. Isso para nós é muito perigoso, porque nós estamos entregando toda a nossa rotina de trabalho para uma empresa privada administrar. E essa empresa privada hoje ela é detentora de uma concessão pública para administrar o SPTax. Amanhã ela pode não estar mais dentro do SPTax e estar em posse de todas essas informações, de saber todo o funcionamento do sistema de táxi e usar isso contra nós. Então, isso nos preocupa. Se você me permite um comentário, acho que é o primeiro ponto, e aí realmente a gente pode até explorar em outro momento, ou agora, por que chegamos até esse ponto com a 99, etc., mas, falando especificamente, o SPTax não é da Taxim, né? O SPTax é da prefeitura. E sendo ela a proprietária da marca, teoricamente a proprietária dos dados é ela. E ela está terceirizando a gestão através de uma empresa. Então, ao final do dia, quem é responsável pela gestão dos dados, mesmo que de forma solidária, é a Prefeitura de São Paulo. Então, se você me pergunta, Alexandre, se a Taxim for vendida lá para a empresa X e for para a placa cinza, os dados... o que eu faço com os dados? Tem que bater na porta da prefeitura e dizer, prefeitura, é o seguinte, você fez a gestão, os dados são de vocês. A Taxim está autorizada a usar esses dados de outra forma que não ao serviço da qual ela foi a vencedora do certame? Então, isso é algo que um jurídico deve, desde o início do processo, se ater. Então, a gente sai um pouquinho da esfera técnica e vai para a esfera jurídica, que eu acho que às vezes é muito mais jurídico do que técnico, né? Porque de técnico a gente resolve, o jurídico depende de interpretação, de liminar e etc. Bem, então assim, primeiro ponto, a prefeitura tem que dar essa garantia a vocês que esses dados, mesmo que a Taxim falir, for vendida, querer mudar de segmento, né? O que a prefeitura fará com esses dados? Né? Até porque esses dados ela pode usar até... vamos assim dizer, até segundo tempo, desde que comunicado aos taxistas, que são os geradores desses dados. Então, tem que ter essa preocupação. Né? Então, eu realmente faria uma consulta pública, ou pedir ao Ministério Público que fizesse esclarecimentos, ou através de uma assessoria jurídica, pedisse detalhamento se a prefeitura está preocupada de que forma serão tratados esses dados
por aquele que, por força de um processo licitatório, está gerenciando o sistema SPTax. Mas o sistema SPTax é da prefeitura. Me corrija se eu estiver errado. Então, assim, o SPTax é da prefeitura? É. Ela não tem capacidade de gerenciar sozinha? Não. Então, ela contratou um terceiro para fazer isso por ela. É a mesma coisa que eu contratar uma empresa de segurança para gerenciar o meu patrimônio. Né? O patrimônio é meu, mas essa empresa é responsável. Aí, o dia que eu fecho o contrato, encerro o contrato com a empresa, em vez de ela manter o dinheiro do meu cofre, ela diz, não, espera aí, que esse monte de dinheiro que passou por mim, eu estou levando debaixo do braço, que eu acho que é de direito meu. Não, não. Você foi contratado para fazer um gerenciamento por um determinado tempo disso aqui. Mas o patrimônio é meu, os dados, que é o patrimônio do processo, são meus. Então, o dado é da prefeitura. Né? O que precisa é o taxista ser comunicado previamente ao aderir ao SPTax. Vamos dizer, agora ele é obrigatório por conta das questões de digitalização do DTP, ok, mas ainda assim a prefeitura tem a responsabilidade, através da Taxim, de dizer o que será feito e como será feito a gestão de dados, inclusive a exclusão desses dados. Né? Então, assim, existe uma prerrogativa, por exemplo, se eu estou num e-commerce, que não é a comparação igual, mas eu estou num e-commerce, estou numa loja X, quero comprar um computador, e lá eles gerenciam meus dados. Eu tenho direito de ir lá e apagar os meus dados, como preconiza a LGPD. Eu tenho que ter esse direito de apagar os dados que são meus e não mais serem utilizados. Beleza? Tá claro isso? Sim. Então, e aí entra toda a questão, né? Que, como nós vimos falando, a tecnologia ela tem poder de capturar esses dados, não o desacoplador sozinho, porque até onde há o entendimento do desacoplador sozinho, ele não tem essa capacidade de comunicação, como o amigo mesmo disse, que sairia um preço muito mais caro se ele tivesse que fazer captura de geolocalização e tal. Mas ele, casado com o aplicativo, ele dá essa possibilidade, porque no celular tem as vai pegar o latitude e longitude e subir, até porque o passageiro precisa acompanhar um dos requisitos. Isso nós estamos falando do passageiro do SPTax. Sim. Aí até aí está tudo bem, porque aí se iguala a qualquer outro aplicativo que nós já temos no mercado. Não vai ter nada de diferente, nada. O que nos preocupa é a invasão do sistema de táxi tradicional, o nosso dia a dia, a nossa rotina, o passageiro de rua. Mas se ele desconectar o USB do celular, teoricamente ele não pega mais a latitude e longitude, ok? Esse dado não fica, teoricamente, ele não é transmitido. Mas embora ele vai transmitir o aplicativo e não o taxímetro. Então, são coisas distintas conversando e se somando. Se ele manter o SPTax ligado o dia inteiro, tudo isso sobe. Sim. E é isso que a gente não quer. Então, é justamente isso que a gente não quer. A gente não quer... o que é do SPTax, ok. Igual qualquer outro aplicativo. Mas aí você desconstrói o modelo dos aplicativos para geolocalização. Porque se eu... Aí eu já estou falando de quem já trabalhou nesses sistemas. Se eu não sei onde você taxista está, eu não posso oferecer a corrida para você. Não. Ô, Alexandre, desculpa, acho que talvez eu não me expressei errado, então eu vou refazer. Por favor. O taxista não quer passar informações daquilo que ele faz, independente do SPTax. Então, a minha corrida de maçaneta, que a gente chama que é a de calçada, o meu cliente agendado, a empresa que eu atendo, cara, isso aí não tem por que eu informar o SPTax. E é esse ponto que está gerando contenda, confusão, que o pessoal está revoltado. Porque vamos supor que eu não sou um taxista que vou fazer uso da ferramenta SPTax, né? Porque isso é uma liberdade. O taxista tem que ter a liberdade de escolher quais ferramentas ele vai usar para trabalhar. Aqueles que precisam do SPTax e que querem usar, é uma regra, vai ter que conectar o desacoplador. Não tem outro caminho. Isso para nós já está mais do que claro. Agora, aqueles que não se sentem confortáveis com essa transmissão de dados, com essa coleta do dia a dia do táxi, pegar suas informações enviando para... A gente não teria obrigação de ter o desacoplador. Porque se eu não me sinto confortável com o equipamento, se eu acho que o equipamento pode vir fazer uma coleta danosa de dados e enviar para uma nuvem que vai ser gerida por uma empresa terceirizada, que por mais que a lei
nos proteja, mas ela não evita que aconteça um descaminho dessas informações. Vamos lá. Então, o teu raciocínio está correto. Partindo do pressuposto, e aí a gente tem que ser bem firme nisso, que o desacoplador fornecido pela Taxim é simplesmente conversor quando conectado, ele não armazena dados, o taxista não vai ter esse problema. Mas ele armazena. Aí é que está o ponto. A gente já tem aqui, ó, eu vou compartilhar a tela aqui, deixa eu adicionar aqui, olha lá, ó. O equipamento registra todos, e ainda está em caixa alta, todos os movimentos com o taxímetro por período de até 12 meses. E esse aqui é um pitch de negócios da Taxim. Então, isso aqui nos preocupa, porque ele armazena, ele tem capacidade de armazenamento. Realmente, vocês vão ter que fazer uma consulta junto ao fabricante para que confirme que... Aí vai até uma sugestão de pergunta. Vocês confirmam que, mesmo com o celular desligado, toda e qualquer informação do taxímetro é guardado por 12 meses dentro do desacoplador? Sim, não. E a partir disso, vocês evoluem em questionamentos que decorrentes dessa informação. Eu não estava ciente disso aí. Então, se isso procede, vocês realmente precisam avaliar e pedir para que o fabricante, no caso a Taxim, que desenhou o produto, informe ou confirme tal informação, né? Porque isso é importante. Uma vez que o próprio taxímetro, por lei, ele tem que guardar os dados. Então, ele está, vamos dizer assim, estaria replicando os dados do taxímetro. Então, e é justamente esse ponto aqui que nos preocupa, porque é aquilo que nós falamos. Você vai entregar de bandeja todas as suas informações para uma empresa terceirizada, e assim, a gente, em determinados momentos, a gente tem que fazer algumas concessões, a gente tem que confiar, mas tem coisas que aqui vai meio que ferir a autonomia do taxista. Porque aí você já passa a não ser tão autônomo, você já passa a ter toda uma estrutura por trás que vai estar regindo o sistema de táxi, não somente na hora que você está online no SP Táxi, mas inclusive na hora que você está offline. Então, o que acontece? Você trabalha, registra. Aí um dia você vai lá e, 12 meses. Dentro desses 12 meses, você plugou ali o celular no desacoplador, ele vai capturar imediatamente essas informações e vai mandar para a nuvem. E a partir do momento que ela foi, já era, não tem mais volta. Vamos lá. E eu vou entrar como cidadão ou se fosse um gestor público. É uma prerrogativa, e você me corrige se eu estiver errado, vamos esquecer um pouquinho do Taxim, mas esse ponto que você colocou é fundamental para vocês conversarem com ele. A partir daí eu não consigo realmente te opinar, porque essa informação não tinha acesso. Estou tão surpreso quanto você, provavelmente quando viu isso, né? E eu acho que vocês têm que fazer esse questionamento. Mas lembrando que o táxi é uma concessão e a prefeitura tem a possibilidade, inclusive, de cobrar ISS de vocês. Né? Me corrija se eu estiver errado. E sendo uma concessão pública, a prefeitura pode fazer o que quiser, respeitando toda a legislação vigente hoje no Brasil. Então, acho que tem que separar muito as coisas, porque assim, criou-se essa preocupação até então com o Taxim, ou SP Táxi, que ele estaria guardando, caguetando, ou trair, ou contando, tem vários termos que podem ser usados conforme a região, né? Mas o taxímetro já faz isso. Se a prefeitura quisesse, de forma arcaica, e eu sei que tem prefeituras que fazem isso, ou já fizeram no passado, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, puxa a capivara, manda o cara imprimir integralmente o que ele faturou no taxímetro, a prefeitura já poderia fazer isso. Ela não faz por quê? Ou não tem braço, ou não tem competência para tal. A verdade é essa. Né? Então, assim, isso acho que é importante vocês se preocuparem, principalmente quanto à gestão dos dados, porque esses dados são da prefeitura, mas são de vocês ao mesmo tempo. Né? É uma relação de solidariedade. Você, como gerador dos dados, quer que quem guarda os dados tenha responsabilidade sobre o mesmo, que é a prefeitura ou a empresa que ela definiu como a gestora do aplicativo. Então, assim, eu como cidadão, não vejo um problema, e isso acho que soaria muito mal para o cidadão saber que o taxista está preocupado, porque quando ele cobra, o taxista não está preocupado, o taxista está lá no valor do taxímetro, está dentro da lei, e o passageiro, quando entra, ele aceita isso e paga. Agora, por que o taxista deveria ser contra mostrar quanto ele faturou? Isso está errado, na minha opinião, se eu fosse no papel de gestor. Beleza? Isso é um ponto de vista, eu discordo um pouquinho de vocês, porque eu acho que isso acaba maculando, porque parece um pouco eu vou usar um termo feio, que é chororô.
E aí, quando entra o chororô, acaba vocês perdendo credibilidade, isso olhando do lado de vocês. Eu acho que não custa nada dizer para a sociedade quanto o taxista fez, até porque o taxista ele entra na profissão por opção, não por obrigação. Ele é um taxista porque o pai dele foi, porque o avô dele foi, ou ele gostou de ser taxista, aprendeu a ter liberdade, mas a liberdade ela vem com uma responsabilidade, que é prestar serviço ao cidadão. O taxista ele é dono do carro, não da permissão. Né? Ele, enquanto prestador de serviço, permissionário, ele presta um serviço de qualidade dentro das leis, com várias obrigações, com várias taxas, sem dúvida. Né? O problema é que hoje o taxista ele se sente tão pressionado que ele fala, mas o Uber não faz nada, o 99 não faz nada, o InDrive, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a mesma coisa que entrar em campo num jogo e no meio do jogo, espera aí, mas a regra mudou. Não, não é a regra mudou. O que vale para um deveria valer para o outro. Mas as prefeituras, por razões diferentes, são incapazes de gerenciar, elas têm medo, elas culpam as liminares, mas a liminar a gente caça quando a gente quer. Então, é uma vontade. E tem prefeituras que bloquearam e não deu problema nenhum, simplesmente o sistema não funciona naquela cidade. E se porventura aparecer, ela pode ser penalizada. Então, assim, eu acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu quis abrir esse parênteses para a gente não calcar, eu, quando falo, no sentido de parece que justificar, eu não quero ser controlado porque eu não controlo o Uber. Não, são coisas distintas. Não. Agora, não é, na verdade, a questão... Voltando ao caso da Taksim, olhando especificamente a Taksim, que inclusive eu sei que ela está indo para outras praças, posso afirmar, e sei disso de antemão, ela está na prefeitura de Belo Horizonte e está querendo participar de um processo licitatório por lá. E como sei também que ela está indo para outras praças, né? Porque ela está mostrando o modelo dela, é um modelo de negócio, ela busca lucro, ela é uma empresa que busca lucro. Né? E esse lucro é o modelo que ela busca. Né? Então, assim, pode falar. Deixa eu te passar mais um ponto aqui. Eu entendi a tua questão. Assim, poxa, por que o taxista não quer expor as informações? Bom, vamos lá. Expor as informações, nós já somos obrigados a expor as nossas informações hoje, quando a gente faz declaração de imposto de renda, enfim. O que nós não queremos é, por exemplo, a Receita Federal não terceiriza a declaração do imposto de renda. Quem faz toda a gestão são auditores, fiscais da Receita Federal. Entendeu? Nós estamos entregando as nossas informações offline, aquelas que a gente... Aí que entra o ponto X da questão. Por exemplo, assim, se eu quero... Vamos supor que eu queira usar o SPTax. E para mim usar, eu vou ter que estar plugado, conectado, porque senão provavelmente o aplicativo não vai tocar se eu não tiver com o aplicativo conectado ao desacoplador. Então, eu estou lá trabalhando e tal. E no intervalo entre uma corrida do SPTax e outra, eu vou fazer as minhas corridas, os meus agendamentos, os meus clientes. E aí, por exemplo, assim, poxa, eu começo a entregar um faturamento X numa geolocalização X e aquele cruzamento de dados, daqui a pouco a Taksim descobre que ali existe uma empresa, um banco, sei lá, uma multinacional, que todo dia ali se gasta, sei lá, 500 mil reais de táxi. E aí ela fala, cara, a gente tem que ir lá e abocanhar esse mercado para nós. A gente tem que afastar esses pequenos grupos que têm essa carteira de clientes e pegar para nós e a gente gerir como um grupo todo. Então, assim, acaba se tornando invasivo, porque a gente entrega as nossas informações para uma empresa privada que quer ter lucro. Entendeu? Nós vamos estar colaborando. Entendeu? Ter nós lucro vamos estar... crime. Entendeu? Não, mas aí tudo bem, mas só que nós vamos estar colaborando com as nossas informações para que essa empresa busque, em primeiro lugar, os interesses dela, em detrimento do nosso. E aí que está o ponto-chave. Então, a tecnologia funciona isso. Vamos lá. Você nunca vai... Sempre que você tem dados, você tem uma mina de ouro. Como você peneira, é que você transforma ali, né, o bruto no ouro. Né? Então, assim, teu raciocínio está corretíssimo. Mas... vocês já fizeram isso com 99, vocês já fizeram isso com outros, e provavelmente vocês vão fazer isso com o Taksim e que outros, porventura, no futuro venham. Não tem como restringir, só se isso tivesse escrito muito bem detalhado
não pode pegar mapa de calor, não pode pegar o totalizador por região, não pode. Cara, aí fica inviável e ninguém entra na licitação. Ponto pacífico. Ninguém vai querer entrar em algo que ela não consiga explorar os dados. O ponto aqui, que eu acho que é a preocupação de vocês, é que a Taxim hoje, táxi, vira Taxim amanhã, placa cinza. Ou qualquer outro sistema. Possibilidade. Né? Partindo do pressuposto que a Taxim vai seguir ipsiliter, o que está no processo licitatório, e que nunca ela vá para o táxi, teoricamente, essa demanda de 500... teoricamente, essa demanda de 500 mil citada vai sair também através do taxista. Né? Então, assim, em algum momento, a gente precisa partir de um princípio básico. Eu confio nisso. Se eu desconfio de tudo, o sistema está falido. Então, a gente precisa ter o mínimo de confiança dentro da lei. Alexandre, não confio nem na minha sombra. Cara, procura um advogado. Mas o contrato é feito para ser rasgado. Mas a justiça existe, mas ela não é seguida. Então, cara, fecha a lojinha e vamos embora, porque não dá para fazer nada no Brasil. Esse é o ponto. E aí a gente vai em um problema estrutural da nossa sociedade, que não dá para confiar em ninguém. Eu confiei na 99, ela me traiu. É verdade. Né? Eu acho que é o primeiro ponto. Almoço de graça não existe. Nada de graça. Está se dando a caixa gratuita porque faz parte do processo licitatório. Ok, mas ela tem um custo. Então, ela tem um custo da instalação, tem um custo da conversão. Então, a Taxim está investindo. Vamos tentar olhar o lado da Taxim, e aqui não tem procuração da Taxim. Vamos olhar o lado da Taxim. Quanto prejuízo ela já teve até agora de tentar botar o sistema no ar? Já era para estar rodando, e não está. Por quê? Não só pela desconfiança dos taxistas, fato, mas também que a Prefeitura de São Paulo não ajuda. Exato. E você concorda comigo que a obrigatoriedade... Nasceu errado. E você não concorda comigo que a obrigatoriedade aumenta as desconfianças? Porque, assim, se aquelas pessoas que se sentem confortáveis e querem instalar, que eu diria hoje em torno de 30%, de repente até 50%, se sentem confortáveis e não fazem nenhum tipo de restrição, elas instalam, o processo começa a funcionar, dá tudo certo. A tendência é que os demais venham, porque nada... Sim, esse é o argumento que tem sido usado. O taxista vai nascer efeito dominó, com certeza. Isso aconteceu. Então, assim, eles já querem nascer do total, como se todos os táxis... Aí eu vou fazer uma suposição, e se você me permite. A Taxim está tanto tempo sem faturar e só tendo despesa, que ela deve ter chegado na prefeitura e dizer, gente, vocês vão ter que dar um jeito desse negócio fazer funcionar. Ou vai por bem ou vai por mal. Porque eu já estou num prejuízo aqui, se vocês não resolverem, isso é suposição, tá? De contrato, vocês podem tomar tudo com Carlos. Estou tendo um prejuízo, ou vocês resolvem ou cai fora. E processo vocês. Porque os prazos a serem cumpridos pela prefeitura, que eu saiba, não foram cumpridos. Então, dá ao direito da empresa sair sem prejuízo, inclusive, cobrar da prefeitura algum tipo de ressarcimento. Outro ponto que é fundamental, e aí, de novo, deixa muito claro, eu não tenho procuração da Taxim, mas como executivo, empresário, eu sempre vejo os dois lados da moeda, eu tento ver, né, me colocar no lugar do outro, a promessa da prefeitura era 45, 40 mil táxis. Quando fizeram agora a questão do taxímetro, foram apenas 27 mil. Então, menos de 40% de oferta. Então, os caras entraram numa roubada. Opa, me prometeram 40 mil, tem 27 mil. Né? O que está de errado? Né? Então, eu acho que... tentando se colocar no lugar do outro, a gente consegue racionalizar um pouco e não ir tanto com a ferro e fogo, porque eu acho que dá um pouquinho mais de tranquilidade para a gente argumentar. Né? Com certeza, o Carlos deve estar sofrendo uma pressão, né, que investiu na solução. Né? A prefeitura não está sendo pressionada como deveria, minha opinião. Acho que a prefeitura, a principal interessada é a prefeitura em regular o sistema, é a que menos é cobrada, porque os atrasos que eu saiba vêm da prefeitura. Né? Então, isso pode ser inclusive esclarecido com a prefeitura. Então, assim, acho que o ponto pacífico que nós queremos conversar, que vocês me convidaram, o desacoplador é algo inventado do zero? Não, já existe. É um conceito que nasceu do zero? Não, o Inmetro homologa. Claro que o Inmetro homologa o que transfere dados, não o que armazena. Se armazena, ele deveria ter passado, inclusive, um processo de homologação. Né? E me parece que já alguém entrou com alguma ação,
no IPEM ou no Inmetro para entender se esse equipamento atende requisitos A ou B. Então, assim, vocês precisam entender, como principais interessados dos taxistas de São Paulo, se o equipamento realmente guarda dados. Se ele guarda dados, muda-se figura o que está sendo feito com esses dados. Então, ele não mais guarda apenas a corrida, ele guarda o histórico de 12 meses. Opa, se guarda o histórico de 12 meses, o que está sendo feito com esses dados? Né? E por aí vai. Claro que no futuro, se você me perguntar o que você acha do futuro do táxi, eu acho que o futuro do táxi passa por uma digitalização integral e controle 100%. Ponto. Vai saber a vida inteira do taxista. Sim, é assim que funciona. Não gosto, mas no mundo todo é assim. Então é isso, Alexandre. Enfim, a mediação que a gente quer chegar num ponto de mediação, né? Primeiro, não ser obrigatório. Quem se sente à vontade, ok, tudo certo. Quem não se sente à vontade, não ser obrigatório. Segundo ponto, uma lei municipal restringindo as informações justamente para proteger as informações que não pertencem à Taxim. As informações que pertencem a ela são as geradas pelo SPTax. Fora isso, o restante não pertence a ela e ela não deveria ter um equipamento que tivesse capacidade de coletar. Entendeu? Então, esse é um outro ponto. Então, o que a gente quer buscar? Qual que é o meio termo? Não tem como abrir mão do desacoplador? Ok. Quem quer pôr, põe. Quem não quer, não põe. As informações geradas pelas corridas particulares, as corridas que não fazem parte do SPTax, essas informações são do taxista e, no máximo, da prefeitura. A Taxim não poderia ter, em hipótese nenhuma, acesso a essas informações, porque ela é uma empresa privada e ela vai, óbvio, gerenciar de acordo com os interesses dela. Poderia ser a Prodan, que é a empresa de processamento de estados do município de São Paulo. Ela poderia, por exemplo, ela que gerencia os dados do município de São Paulo. Então, e passar para a Taxim somente aquilo que interessa a Taxim. Entendeu? O que não interessa a Taxim não pode cair na mão da Taxim. Esse é um ponto-chave da nossa reclamação. Então, assim, nós estamos abertos ao diálogo. Nós não estamos ao ponto de ferro e fogo, de não quero mostrar. A gente pode mostrar os nossos dados, mas para as pessoas corretas, entendeu? Para aquelas pessoas que realmente, por força de concessão, que é o caso que a prefeitura nos concede a licença e o alvará de táxi, elas sim têm direito de saber o que acontece fora do SPTax. Dentro do SPTax, a Taxim, ok. Então, o equipamento é isso. O nosso ponto-chave, né, a nossa conversa acabou caindo um lado um pouco jurídico, mas assim, o equipamento ele gera essas possibilidades que são discutíveis juridicamente. E é isso que a gente fica com medo. A gente quer restringir o que o equipamento pode ou não pode coletar de informações nossas, para que a gente tenha tranquilidade no trabalho e para que as nossas informações não vá para onde não deva ir. E é isso, meu amigo. Eu agradeço demais a tua participação. Sei que você já tem um outro isso na sequência. Vou te deixar aí aberto para você dar as suas considerações finais. E as portas da Frenatax sempre vão estar abertas. Você já faz parte do nosso grupo de apoiadores lá do WhatsApp, ou seja, você está conhecendo o trabalho da Frenatax e entende que nós não somos pessoas mal intencionadas, muito pelo contrário, nós queremos blindar, proteger a categoria de eventuais golpes ou eventuais coisas ruins que possam vir a acontecer, mas, claro, nunca deixando a inovação de lado. Por isso que você é sempre muito bem-vindo dentro do nosso trabalho. Perfeito. Eu agradeço aí quem puder assistir, né, depois do ao vivo. Eu não sei se você vai usar isso às 20 horas, conforme a gente tinha combinado, não sei se vai ter essa live junto com o Carlos, que não pôde comparecer nessa segunda-feira, né, por questões pessoais. Se você quiser reproduzir, depois a gente comentar, também estou à disposição. Mas eu acho que sim, vocês precisam estar abertos à inovação, ela é um caminho sem volta. A permanência do táxi como patrimônio, ela passa pelo aceite da tecnologia como parte, o controle é parte, a sociedade cada vez, embora a gente pense que a democracia é a liberdade sem controle, muito pelo contrário, o controle permite a gente exercer de forma democrática os nossos direitos e deveres. Então, eu espero que realmente o taxista do Brasil todo entenda, ele não seja resistente, ele se sentiu traído, sim. Serviu de lição? Sim. O que fizemos de errado? Isso. O que não faremos de novo? Isso. Mas ser refratário, ser contra a inovação, eu acho que pode ser um papá de cal
se assim posso dizer, no segmento. Porque aí vão justificar aqueles que não são a favor do táxi, que o taxista é contra, que é coisa do passado, só tem pessoas que não querem tecnologia, e etc, etc, etc. Então, assim, repensar é fundamental para que dê vida longa ao táxi. O táxi, inclusive, nós conversamos rapidamente outro dia no grupo, até a questão do táxi autônomo, o táxi robô no futuro. Pode vir a acontecer? Sim, pode vir, né? E aí a gente entende que assim é um caminho que precisa ser pavimentado com segurança, para dar tranquilidade para o taxista e ele continuar participando, porque eu, mesmo dentro do mundo da inovação, para mim, o maior patrimônio da nossa sociedade é o ser humano. Então, por mais tecnológicos sejamos, o ser humano vai estar no centro de tudo. O que vai ter valor no futuro não é se o robotáxi vem te atender, é uma pessoa abrir a porta para você, te dar bom dia, boa tarde, boa noite, te levar no lugar, conversar com você. Porque quanto mais conectados estamos, mais sozinhos nós estamos. Esse é um problema da nossa sociedade atual. E as pessoas têm necessidade de conversar, de olho no olho, de sentirem acolhidas. E o táxi tem esse papel, ele cumpre esse papel social, inclusive. Países já identificaram o táxi como patrimônio, França, Alemanha, o táxi é fundamental até por uma questão de saúde mental, porque ali no trânsito as pessoas precisam conversar, precisam se abrir, precisam fazer perguntas das mais, talvez, simples possíveis, mas elas querem se sentir ouvidas, né? Querem se sentir acolhidas, a gente chama de empatia. Né? Então, o táxi pode cumprir esse papel, mas ele tem que querer cumprir. E é hora de limpar a base do mau taxista, do bom taxista, como tem em toda a categoria. Tem de engenheiro, de médico, de advogado, tem o bom taxista e o mau taxista. Esse precisa ser tirado do sistema. Porque ele que, infelizmente, por muitos anos, botou essa fama, né? E acabou maculando um pouquinho a categoria. Mas isso é águas passadas, eu acho que se aprendeu, está tendo uma bela de uma renovação, vocês fazem parte disso, né? A própria Fernataxi é composta de pessoas jovens, né? Então a gente está tirando esse ranço que por muitos anos permeou o táxi aí na década de 70, 80 e 90. Agora é geração nova, ideias novas, abraçando a tecnologia. É isso aí, sempre à disposição. Muito obrigado, Alexandre. Você que está assistindo, não deixa de curtir aí a live, aí, não deixa de curtir esse vídeo. Coloca o seu comentário aí, o que isso agregou na sua vida? Você que conseguiu esclarecer? Você é mais a favor, é contra? Você é a favor da obrigatoriedade? Você é contra a obrigatoriedade? Comenta aí. Aproveita e se inscreva no nosso canal. Siga no YouTube, siga no Facebook e siga no Instagram. Valeu, gente. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.